No fim da tarde posso ver o sol se pondo. Breve a noite irá aparecer. É uma festa pelo brilho das estrelas, que enfeita a noite até o dia amanhecer. A natureza é obra do Criador. Boa tarde com Jesus. Amém. Sejam bem-vindos a mais um companheirismo, hoje apresentado pelo grupo Templos de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, para nós iniciarmos orando, fazendo a nossa oração. Bondoso Pai Celestial, é pela Tua graça que estamos aqui mais esta tarde, ó Deus, nesse lindo dia maravilhoso, o sol brilhando a nosso favor aqui. Pedimos que o Senhor continue dirigindo este companheirismo como o Senhor sempre tem feito. Que não seja o homem aqui, mas o Senhor, o Teu Espírito Santo no comando de tudo, ó Pai. Pedimos que as bênçãos que estão reservadas para cada um de nós, possamos recebê-las aqui nesta tarde, ó Pai Celestial. Fale conosco, fale tudo aquilo de que nós necessitamos ouvir esta tarde. Continue nos abençoando, nos protegendo com a Tua mão de misericórdia estendida sobre mim, sobre este povo, sobre esta igreja, o nosso pastor, sobre este ministério. Pedimos e agradecemos com o perdão dos nossos pecados, através do sangue de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, Jesus, graças a Deus, amém. Amém, então vamos cantar agora com o irmão Eliezer. O irmão Moisés Medeiros, cadê ele? Ainda não chegou, irmão Moisés Medeiros? Então vamos com o irmão Elias Cassimiro. Já que o irmão Moisés Medeiros hoje se atrasou. Chegou? Então vamos cantar. Irmão Moisés Medeiros, faz favor. Boa tarde, Jesus. Amém, vamos então cantar. Canta o grande amor de Canta o grande amor de Cristo. Vamos passar a letra, senão eu não sei de cor. E pode ligar os microfones do conjunto para eles ajudar. Canta o grande amor de Cristo, sua graça. Bom, ele está confundindo o hino. Não é assim não. Deixa eu ver se eu lembro agora, né? Canta o grande amor de Cristo, sua graça e compaixão. Vamos começar de novo? Canta o grande amor de Cristo, sua graça e compaixão, no lugar tranquilo e belo, faz-nos erguer a mansão. Quando ao céu chegarmos, homem dia de chuva nascer, a Jesus nós vimos. Nós cantas, damos com prazer.
Coloca o próximo hino, irmão. Que belos hinos cantam lá no céu, pois o mundo Filho adotou. Ele no caminho vai apressar, esse Filho dele tanto amor. Glória, glória, os anjos cantam lá, glória, glória, as almas tocam já. Amém. Podeis vos assentar? Nós vamos agora com a parte do pastor Joaquim Gonçalves Silva. Perguntas e respostas do dia 8 de abril de 2018, último domingo, tá bom? Quer dar uma boa tarde, irmão Enoque? Boa tarde com Jesus, amém? Pode soltar, mulheres. Bom dia com Jesus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quando chega de uma viagem, né? Ebenezer. Uma nota sobre o pastor José Alves, lá de Iporá. Ele está internado sob cuidados médicos da UTI, aguardando uma cirurgia. O seu estado é estável, a iniciativa da família, principalmente também na pessoa do irmão, do seu filho, Rainer. Então, não é de causar incômodo assim, como muitos irmãos, principalmente da região, estão preocupados. Ele está sob oração, os cuidados médicos e o nosso serviço social, ajudando na pessoa do irmão Jorge, que sempre marca presença nessas horas, e o irmão Raino junto. Então, sua esposa, a irmã Raquel, estamos de mãos dadas nessa questão. Ele precisa eliminar uma infecção,
urinária para ser operado. Depois, então, ele será operado. Está conversando, normal, e ele ficou mais protegido na UTI. Quando se consegue uma UTI para se proteger, é muito bom. Já é uma providência divina. Então, vocês apenas orem. A igreja aqui de Goiânia, ore por ele, pela família. E vocês todos do interior aí da região de Porá, acompanhem em oração, mas sem esse desespero. O rapaz precisa até... É amor, não é amor. Amor, ele entende que é amor. Às vezes ele tem que desligar o telefone. Veja só como ele é querido, né? Porque se ele não descansar, como é que ele vai trabalhar, vai ajudar? Ele precisa descansar. O pastor José Alves é muito querido na região. Graças a Deus. E por nós todos, no plenário, ele sempre foi assíduo, pontual, e é um exemplo moral, é um exemplo espiritual, ministerial, é uma pessoa da qual a igreja se orgulha. Que Deus o restaure. Em nome de Jesus Cristo, com as mãos levantadas. Amém. Pois bem, nós temos aqui em meio esse irmão lamenta a minha partida. Temos sentido que é bem provável que o senhor parta antes do arrebatamento. Dá vontade de chorar e de rir, né? O senhor mesmo tem dito nos cultos. Tem tanta gente orando para mim viver bastante, inclusive você, irmão. Deus te abençoe. Ele diz assim, porque sei que Deus dirigirá tudo, mas por vezes não deixo de me preocupar com as confusões que surgirão. Quem buscará tomar frente dos trabalhos, etc. Essa preocupação se pode encomendar a Deus. Ele cuida, diz o irmão Brana. Pois bem sabemos e notamos que, mesmo entre centenas de pastores, podemos contar nos dedos os que seguem fielmente a doutrina e que se abstêm de seus próprios pensamentos. E que uma vez, conhecendo a nudez de um, é o bastante para... Não é para condenar, não, é para se condenar. Como será isso? Sei que a semente eleita, de uma forma ou de outra, irá no rapto, mas temo vir forte turbulência com sua partida. Amo muito o irmão. Ore por mim para que Deus ilumine meu caminho nesse curto intervalo que provavelmente poderemos ficar sem o irmão colocando a casa em ordem. Você está profetizando?
quero apontar o caminho correto para minha alma e para a alma de minha esposa e meus filhos. Te amo, pastor. Meu desejo é que Deus prolongue os dias do irmão, pois falta muito pouco para o arrebatamento. Essa é a nossa preocupação do momento. Com o mundo acontecendo o que está acontecendo, o mundo todo, não é o Brasil só. Simultaneamente, 3 países estavam pondo ex-presidentes na prisão. Simultaneamente, essa semana. O mundo está imergido na corrupção, no egoísmo, na escravidão, portanto. Mas vamos adiante. Sim, eu quero dar uma nota, porque me disseram que eu não vou usar o termo que a pessoa usou, porque não é bem isso. Às vezes o fanatismo em torno do irmão José, acho que qualquer crítica, qualquer ponderação é uma blasfêmia. Irmão José Brana, ele tem um ministério excepcional de enviar a mensagem para o mundo todo. Outros já fizeram isso, já, e Deus jogou no lixo o trabalho que eles fizeram? Não. Associou o que é verdadeiro. E o irmão José mesmo, ele não postula certos exageros que fabricam em torno dele. Ele é um servo de Deus. Eu digo sempre assim, eu queria orar pelo Caleb, como tenho orado pelo irmão José, desde ele rapaz, ainda antes de ter experiência com Deus. Desde então, quando estive nos Estados Unidos, e eu não aceito nenhuma acusação contra a família Brana. Aqueles que convivem, às vezes, é sempre assim, você põe a pessoa dentro de casa, ela vai ver a sua nudez. A nudez não quer dizer tirar a roupa, não. Suas fraquezas, cada família tem. Então você põe a pessoa dentro de casa e ela depois sai falando aquilo. Cão foi amaldiçoado porque olhou a nudez de Noé, seu pai. Sem Jafé foram abençoados porque cobriram, não olharam para a nudez do pai. Então, está sob maldição aquele que olha a nudez dos outros e, em vez de orar, se não pode trabalhar ali, se não pode andar junto fisicamente, então, discretamente, caladinho, caladinha, toma uma atitude. Ore por aquela pessoa, ore por aquela família. Então, é difícil.
Por isso que negócio com irmãos é difícil, sociedade, então, é muito mais difícil. Mas é isso mesmo. Você calcula lá no deserto como que não era, mais de 2 milhões de pessoas. Que igreja, hein? Que igrejinha. Vamos para outros, senão a gente toma o tempo. Esse aqui, já vem a barba de novo. Não, vamos deixar a barba para lá. Não é barba, não é sem barba, com barba que vai deixar de ir no rápido. Já falei isso. Eu combato o espírito que caiu no mundo sobre isso. É um espírito, isso não tem que mudar nada, não é? Então, concordo com o irmão. E tem uma coisa, com essas situações bíblicas, o irmão já deu a resposta. Você cita Isaías 3,16, Isaías 3,18, 23, e sobre joias, o Senhor arrancará os enfeites delas, as pulseiras, as testeiras, e os colares, os pendentes, os braceletes, e os véus, os enfeites de cabeça, as correntinhas de tornozelo, os cintos, os talismãs e os amuletos, põe aqui salto alto também, os anéis e os enfeites para o nariz, as roupas caras, as capas, as mantilhas e as bolsas, os espelhos, as roupas de linho, as tiaras e os chales. Isaías, você vê Isaías 3, 16, a partir do verso 16 até o 23. Então você mesmo já deu a resposta. Se eu chegar aqui e disser, irmãos, vamos tratar de nos salvar, porque o rapto já se deu e nós não fomos. Mas haverá uma segunda chance, mas aí as mulheres têm que obedecer. 1 Pedro capítulo 3, não com joias, nem com ouro. Você não sabe se é uma aliança ou quantos anéis tem no dedo, se é casada, se não é, o que é aquilo, não é? Então, mas vamos fazer o seguinte, os homens tomem seus lugares, as mulheres largar essas roupas apertadas, essas blusinhas apertadas, aguçando os seios. Então é a segunda chance. Mesmo assim, muitos ficarão. Mesmo assim, porque é um espírito que não deixa obedecer. A escola dominical é para isso mesmo. Quanto a ouvir a voz do irmão Branham, eu gostaria. Ninguém mais no Brasil ouve a voz do irmão Branham do que aqui. Hoje já ouvimos nos hinos, já ouvimos na própria mensagem, a própria voz dele. E, por exemplo, eu quero passar uma mensagem
na voz do irmão Brana, que tem muito significado para a igreja. Tem muito significado. Por isso que eu falo, o trabalho do irmão José é brilhante, é profético. Se o irmão Brana o chamou de profeta, ele chamou Billy Paul também de profeta, ele chamou, na mensagem Influência, parágrafo 6, ele fala que aqueles meninos são profetas, aquelas meninas são profetisas. Parágrafo 6 da mensagem Influência, capa azul. Então, mas isso aí não anula um ministério sobressalente no mundo todo. Se nós tivéssemos, a nossa língua fosse em inglês, nós teríamos muito mais facilidade nesse sentido, não é? Pois bem, mas com isso gerou princípios de várias naturezas, inclusive quem não vai mais na igreja. O dízimo tem que mandar para lá. Lá dentro dos Estados Unidos mesmo, houve coisas absurdas mesmo. E ficam em casa ouvindo a fita e mais nada, né? Quando a Bíblia nos ensina, a igreja, o irmão Brana ensina, o irmão Brana disse que a noiva tem um ministério que é o quíntuplo de Efésios, Efésios 4. Então, essas confusões que criam, graças a Deus que nós estamos imunizados. Eu lembro meu avô, naquele tempo comprava mantimento básico e punha na tuia. A gente falava lata de querosene, porque comprava querosene nas latas de 20 litros, igual tem de tinta. E ele comprava cera e breu do zelador da igreja católica, que o povo fazia voto para uma doença na perna, uma doença... Fazia então uma miniatura ali de cera, uma mistura com breu, uma coisa assim, e ele comprava do zelador. E lacrava a lata com palha de feijão, a palha, o feijão, e ele tinha o cuidado de não deixar o ar, não é? Era bem comprimido, e lacrava com cera e breu. Então o feijão não carunchava, passava as águas, o tempo das águas passava. Então vamos abrir mais uma lata lá, tem feijão. Assim, a igreja estando imunizada, não entra os bichos, não entra, porque surge bicho de dentro, é uma coisa interessante, principalmente se não toma sol. A casa que não toma sol, que não é ventilada, é doentia, deixa o ar correr.
dentro da casa, entrar ar, entrar frestas de sol, é tudo muito bom. Mas essa aqui pede para... Não. Se ela pode ir com seu marido, que é um bom homem, que às vezes vai na igreja, leva, e ele convida ela para ir em certos lugares. Bom, irmã, o que eu tenho que dizer é o seguinte: tenha sabedoria do alto. O irmão Branham disse que a mulher não está sujeita ao marido. Se ele quer que ela corte o cabelo, ela não vai cortar. Se ele quer que ela veste de maneira sumária e imunda, ela não veste. Deus está acima dele. A sua salvação está acima dele. Se quer que levá-la a lugares imundos, ela não está obrigada a obedecê-lo. Eu estou falando o que o irmão Branham ensina. Agora, se ele vai para um ismo, você não está obrigado a acompanhar um ismo. E assim por diante. Agora, usando de sabedoria. Usa de sabedoria, peça a Deus para dar sabedoria, que a senhora vai controlar como tem controlado a sua vida e esses 21 anos de casada. Por que, após o divórcio, as mulheres não podem se casar novamente e os homens podem? O casamento não é até que a morte os separe. Muito obrigada. Está certinha, é até que a morte os separe. Mas a morte pode separar em vida, não? Um casamento morrer. E falta de sabedoria, falta de orar a Deus para dar sabedoria. Não ser uma mulher de briga, uma mulher que implica com a família. A implicância é temperamental e não é sábia. Na verdade, não é sábia. E sofre rejeição. Você não pode fazer isso, porque leia Casamento de Divórcio, 1 Coríntios 7, leia, eu estou falando devagar, como escola, leia 1 Coríntios 7, e há tantas mulheres, um homem que trabalha fora, um homem público, que os trata bem,
Bem, às vezes a esposa mesmo não trata, fica empurrando o marido. Tem casos que muitos têm reconhecido. E quando chega nessa hora do divórcio, ela é vítima. Ela é vítima, sempre é vítima. O homem é sempre entre aspas, né? É o santo e ela é perdida. Sempre assim. Mas não é assim diante de Deus. Jesus disse que não é. Mateus 19, a partir do verso 8. Olha aí, Mateus 19, a partir do verso 8. E casamento e divórcio, você vai encontrar aí a partir do 185, se não me falha a memória, fala do pastor, depois casamento e divórcio diz, ele pode, é porque é como Cristo, ele pode repudiar a esposa, a igreja, mas a igreja não pode repudiá-lo. Agora, ele não vai repudiar simplesmente para trocar de igreja, não é isso não. É ela própria que se desliga dele. É ela própria que abre as portas para o mundo, para outro, né, que é o mundo. Então, eu não tenho resposta, por que a mulher não pode e o homem pode. O homem pode, baseado em Mateus 19, verso 8 em diante. Por isso é julgado. Julgado de acordo com a letra, ele fica livre e pode então se casar de novo. Tem perguntas e respostas do irmão Brana sobre isso. Então a gente responde baseado nisso. Por que ela não pode? Tem que perguntar a Deus. Tem que perguntar à Bíblia. Agora, o pastor não pode pôr a mão. Porque você diz, mas há mulheres que têm se casado na mensagem, após o divórcio. Mas o pastor não pode pôr a mão. Isso. Porque Jesus falou ali somente sobre o homem. E Romanos 7 fala sobre a mulher. Romanos 7, até o verso 3. Pode olhar aí. Agora nós vamos ler. Amém. Graças a Deus, fomos muito abençoados. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Filemão. E após a leitura, vai cantar o hino Corações Corajosos, as irmãs Rebeca, Isabelle, Maria Divina e Isabel. As quatro podem vir para cá já, por favor. Filemão, versículo 1. Filemão só tem um capítulo.
É a leitura baseada na mensagem Um Prisioneiro. Nosso tema hoje é Prisioneiros de Cristo. E a gente resolveu fazer a leitura que o irmão Brana fez na mensagem Um Prisioneiro, essa mensagem aqui. Creio que a maioria, ou todos, tenha ela. Todos encontraram? Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Amém. Foi somente isso que o irmão Brana leu na leitura dessa mensagem. Amém? Podeis vos assentar, irmãos, muito obrigado. Agora nós vamos ouvir o hino com o quarteto feminino. As irmãs Rebeca, a irmã Maria Isabel, Maria, Divina Isabel e a irmã Isabelle. Quem quiser, porventura não ensaiou, no decorrer do companheirismo a gente vai chamar mais irmãos ou irmãs, tá bom? Que porventura queiram cantar, mas não ensaiou com o irmão Arley ou moça Latiel, não sei. Tá bom? Deus abençoe. De lábios puros pra louvores te render, e que a verdade ilumine o caminho a seguir. Nós seguiremos Jesus Cristo sem temor. Nós seguiremos pois que o sigamos sem temor. Se a tristeza o caminho escurecer, pela fé o caminho possamos ver a esperança e coragem. Venham, pois conosco está, nós seguiremos Jesus Cristo sem temor. Nós seguiremos Jesus Cristo, e onde quer que for, iremos nós. Se for
Amém. Amém. Deus continue abençoando essas 4 irmãs, a irmã Isabelle, a irmã Maria Divina, a irmã Isabel e a irmã Rebeca. Amém? Continue cantando, se esforçando no Senhor. Bem, como nós falamos no início, o nosso companheirismo é prisioneiros de Cristo, não é? O tema? Prisioneiros de Cristo, é porque eu confundo com o título da mensagem, um prisioneiro. E vou ler aqui, a irmã Luísa pediu para eu ler alguns parágrafos, 3 parágrafos para ela, 95, e lembre-se da mensagem um prisioneiro, e lembre-se, ele é a palavra, está vendo? Não importa o que alguém pense, é a palavra. Ele, vocês sabem quem é ele, não é? Jesus. Se você é prisioneiro da palavra, nenhuma denominação pode afastá-lo dela. É a palavra. Você é prisioneiro dela. Isso é tudo. Você tem de agir da maneira que a palavra age, da maneira que ela age. A palavra fui eu que coloquei aqui. Mas já já nós vamos fazer uma pequena demonstração de como funciona, para vocês pegarem melhor como é que funciona a gente ser prisioneiro de Jesus Cristo. A diferença de ser prisioneiro de Jesus Cristo, da palavra, e não ser prisioneiro do pecado. Um está aqui, outro está aqui. E na demonstração vai ficar assim mesmo, vai ficar aqui, o outro vai ficar aqui. Tá bom? Mas vai ser daqui a pouquinho. Quem tiver participação também pode levantar a mão, tá bom? O parágrafo 104. Mas se está sob o jugo de Cristo, ele é conduzido pelo Espírito Santo. Ele, está vendo? Ele está sob o jugo, um prisioneiro. Não faz nenhuma diferença o que qualquer um diga. É um metal que soa e um símbolo que tine. Ele só ouve a voz de Deus e só fala quando ela sai. Ele não diz nada. E o parágrafo 181. Cristo torna seus prisioneiros de amor, seus filhos, e ele lhes dá poder, a mesma coisa que ele tinha. São João capítulo 14, versículo 12. O que diz? Alguém sabe? Quem sabe já assim? Irmão Dailton, eu sei, e eu vou falar. Irmão Aldean, sabe? Aquele que crê em mim, veja, também fará as obras que eu faço, e até mesmo mais do que isto fará. Onde se cumpriu isso? Pastor, tem uma questão da Bíblia lá, dessa versão que nós estamos vendo, que fala disso aqui, não tem? E até mesmo mais do que isto fará. Se não estiver enganado, tem. Eu não lembro qual é a diferença. A outra fala maior, né? Mais ou menos, maior. Agora, o prisioneiro do amor de Cristo recebe poderes de seu rei, o qual é Cristo. Amém. E em verdade vos digo que se disserdes a esta pedrinha, é isso? A esta pedra, a este monte, move-te, e não duvidardes em vosso coração, mas crerdes que se fará o que dissestes, vós tereis o que dissestes. Se estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes em vós, se estiverdes sob meu jugo, porque ele e sua palavra são a mesma coisa. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se estiverdes em mim, não aqui e ali, estiverdes em mim, e a minha palavra em vós, pedi o que quiserdes, ou dizei o que quiserdes, isto vos será feito. Ele tinha poder. Amém. Essa foi a participação da irmã Luísa. Estava esquecendo aqui já temos algumas pessoas que comunicaram. A irmã
Áquila Nascimento. Onde ela está, irmã Rosângela? Cadê a irmã Rosângela? Ué? Sabe, irmão Salatiel? Gurupi. Rapaz, esses irmãos estão ruins demais de nome. Irmã Áquila, ele falou que você estava em Formoso, mas é Gurupi. Amém? Gurupi. E a irmã Sara Rebeca, quem sabe onde a irmã Sara Rebeca está? Não? Às vezes não é o que parece que vocês viram de manhã. Quem sabe? Hã? Goiânia? Manandeara acertou. Uberlândia. Eu falei, talvez não era o que parecia, mas era o que parecia. Amém? Deus continue abençoando a irmã Sara Rebeca e a irmã Áquila Nascimento e todos os outros que estão assistindo também. 10 conexões nós temos. Mas, irmão Enoque, vai ser aqui na frente. Quem preparou o hino para cantar aqui, que eu falei, enquanto a gente passa para a próxima participação? Quem vai cantar? Sétimo selo, silêncio. Hã? Querem mais um tempo? Mas vai ser assim, tá bom? A gente vai ficar dando oportunidades. Talvez tenha alguém que queira cantar. Próximo domingo também, tá bom? Com o grupo do irmão Neville. Mas tem mais alguém que trouxe destaque do meu grupo? Eu pedi para trazerem. Irmão, pode vir para cá, irmão Lucas. Parágrafo 20. O físico tem que morrer. Mas se você está refletindo por sua vida mortal a luz do céu, então você está refletindo a vida eterna, Deus. Então, quando morre, você só poderá ir a essa luz, porque é isso que você refletiu. Amém. Só podemos refletir esta luz. Bem, eu queria, aqui na frente, irmão Enoque, quantos que são? 3 participantes. Por favor, vem para cá, 3 voluntários. A não ser que vocês queiram que o irmão Enoque vai buscar vocês forçadamente. Ele está aqui para isso. Tem força suficiente para isso. Tá bom? E tamanho também. Ele é só um pouco... É menor que eu, irmão Elisa? Ele? Quase da mesma altura. Ou é da mesma altura? Mas tem voluntários? 3 voluntários para vir aqui na frente para nós fazermos a demonstração que eu falei. Pode vir, irmã Nandeara. Ou 2 irmãs, ou todas irmãs, ou todos irmãos, ou 2 irmãos e um irmão e uma irmã. Tá bom? Não sei se ficou claro. Fica 2 de cá, por favor. E só uma sozinha aqui. Isso. Irmã Rosângela, sabia onde que a irmã Áquila está em Gurupi? Ah, tá. Irmão Salatiel não sabia. Mas vamos... É o seguinte. A irmã Janinha, nós vamos fazer uma pequena demonstração. Aí eu vou ler aqui alguns parágrafos da mensagem depois dessa demonstração para ficar bem mais claro. Mensagem um prisioneiro. Mas a irmã Janinha, ela vai representar alguém que está preso no pecado. E a irmã Nandeara vai representar alguém que é prisioneira da palavra. A irmã Rosângela vai representar a palavra. Tá bom? Mas como que seria aqui alguém que é prisioneiro do pecado? Quando a pessoa está presa no pecado, ela fica com as mãos, isso, já está no jeito, as mãos amarradas, os pés amarrados e os olhos, digamos assim, vendados. Vamos supor que a irmã Janinha não esteja vendo nada, tá bom? Não trouxe material porque é simples de demonstrar. A irmã Nandeara, que é prisioneira da palavra, ela fica tranquila. Você está solta, irmã Nandeara, pode ficar. Com as mãos soltas,
os pés soltos, enxergando tudo, e ela caminha, tem o livre-arbítrio, mas é o Espírito Santo que conduz ela. Como nós fizemos aquele dia aqui, aquela demonstração, Deus guiando a pessoa. Ela é prisioneira, mas ela está livre, prisioneira da palavra, e a palavra vai conduzir ela. Já já vocês vão entender o que eu quero dizer quando eu ler o parágrafo aqui. O irmão Brana falando a respeito de Paulo. E o que acontece quando a pessoa está prisioneira do pecado? Que não... Ela tem um poder. Satanás, nós sabemos que ele é um enganador, correto? Ele não pode nada contra Jesus Cristo, contra a palavra. Ele faz com que a pessoa não perceba que ela pode recorrer à palavra, ela pode recorrer ao Espírito Santo. E o que ela tem que fazer para tirar essa venda dos olhos? Simplesmente chamar pelo Senhor Jesus Cristo, que ele viria aqui, representado pela irmã Rosângela, e simplesmente tiraria as vendas dos olhos dela, desamarraria as mãos e os pés, para que ela se tornasse prisioneira de Jesus Cristo, como a irmã Nandeara está representando ali. Amém? Mas para vocês entenderem o que eu quis dizer, é isso aqui. Ó Deus, faze-nos prisioneiros assim, deixando nossa própria ambição egoísta e deixando nossos julgamentos e nossa melhor maneira de pensar e ser prisioneiros de Jesus Cristo. Deixa a nossa mente de lado, aquilo que a gente pensa ser correto, e vamos ver o que a palavra fala a respeito, não só de um determinado assunto, mas a respeito de tudo, porque a palavra fala de tudo na nossa vida. Eu penso que essa foi uma grande declaração, que eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Vou pular aqui. Agora aqui o irmão Brana falando de Paulo. Agora, ele não podia ir a certos lugares que queria. Paulo não podia ir a certos lugares que queria. Lembra que eu falei que a irmã Nandeara, ela está livre, mas é conduzida pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito o proibia. Lembre-se, muitas vezes que Paulo estava tentado a ir a algum lugar, pensando, ali é onde eu poderia ter uma grande reunião, mas o Espírito Santo proibia. Agora, isso expressa claramente e prova que Paulo era prisioneiro? Amém. A congregação diz amém. Um prisioneiro de Jesus Cristo, preso à sua palavra, pelo Espírito. Eu gosto disso. Ele estava atado por uma cadeia e por grilhões de amor, para fazer a vontade de Deus, e somente isso. Ele era prisioneiro, estava em grilhões de amor, ele estava no jugo com Cristo. Ele não podia se pôr no jugo com mais nada, ele estava no jugo com ele, e aonde o guia ia, era ali que ele tinha de ir, independente de quão verde o pasto estivesse. Ali está tudo verde, irmã Nandeara, mas se o Espírito te conduzir lá para a calçada do irmão Moisés, que é só quintura, vai te conduzir para lá, vai deixar o mato daqui e vai para lá. E aonde o guia ia, era ali que ele tinha de ir, independente de quão verde o pasto estivesse, aqui deste lado ou daquele lado, ele tinha de ir na direção em que o líder e o jugo iam. Amém? Muito obrigado pela participação de vocês, podeis vos assentar. Só um comentáriozinho que eu quero fazer, que o Espírito Santo, ele prende a pessoa, mas ele não usa corrente, ele não usa algema, ele não usa nenhum grilhão. Só prende a pessoa com amor. Agora, o prisioneiro do pecado é preso por garras. É preso por garras mesmo. Ele é acorrentado.
Só Jesus pode quebrar o grilhão. Só Jesus pode quebrar o jugo do pecado e libertar a pessoa. O Espírito Santo é amor. Ele não tem amor, ele é o amor, o Espírito Santo. Ele é a essência do amor, ele é Deus, ele é Jesus feito carne. Tudo se resume nisso, é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Ele prende a pessoa não dá conta de entristecê-lo, não dá conta de contrariá-lo, não dá conta de agir fora da vontade dele, por causa que ele está no coração da pessoa. Então, pronto. Agora, quando uma pessoa dá lugar a um espírito do pecado, seja que tipo de espírito for, então ele se torna prisioneiro daquele espírito. Aí sim, aí aquele espírito, ele é uma corrente mesmo, ele é maligno mesmo. Só Deus para tirar a pessoa daquele espírito. Por isso que a igreja, os irmãos, os jovens, os adolescentes, precisam dar lugar, não é só dar ouvido, dar lugar à palavra. Porque o Espírito Santo, ele está na palavra, ele é a palavra. E ele entra no coração da gente e domina a gente e pronto. Agora, se qualquer jovem, qualquer adolescente, qualquer pessoa na igreja começa a dar lugar a um outro tipo de espírito, seja espírito de adultério, seja de mentira, seja de qualquer coisa do mundo, seja de ismo, espírito religioso, então esse espírito vai aprisionar a pessoa e tirar ela do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não anda junto com outro espírito. Então ela se torna prisioneira de outro espírito, de um espírito maligno, de um espírito do diabo, né? Do espírito do mundo. Mas então a diferença está nisso aí. A irmã Rosângela, que é a palavra, uma encenação apenas, não, uma ilustração apenas. Bom se a palavra é representada pelo homem, nós acabamos de ver aí o pastor Joaquim dizendo, né? Fosse um casal que estivesse aqui, né? O homem representando a palavra e a mulher representando a igreja. A igreja está presa na palavra pelo amor, não por grilhões, não por correntes, não por garras, mas pelo amor. Porque na verdade a mulher está ligada ao marido pelo amor. O marido pode ir para o Oriente, a mulher ficar no Ocidente, seus corações estarão batendo juntos se eles se amam, diz o profeta. Então é o amor que prende, né? O amor que segura. Agora, o pecado não. O pecado é grilhão, o pecado é garra, o pecado é corrente. A pessoa pode apanhar no espírito qualquer hora se ela quiser, mas se libertar dele, não liberta não. Só se Deus intervir e libertar. Estou falando isso para quem está ouvindo aqui, ó, aproveitando a oportunidade. Você pode ser um prisioneiro do Senhor Jesus Cristo se você deixar Ele entrar no seu coração e encher o seu coração de amor, então você se torna um prisioneiro dele automaticamente. Mas você pode ser um prisioneiro de qualquer um espírito, basta você descuidar. Mas para ser liberto desse espírito que você apanhar, não é se você quiser e nem a hora que você quiser, é se Deus quiser te libertar. É mais sério do que se pensa, mais sério do que se pensa. Por isso uma moça, um rapaz, um adolescente, pensa muito primeiro antes de andar com certas pessoas, antes de ser amigo de certas pessoas. Pensa muito primeiro antes de fazer certos compromissos, antes de se ajuntar com qualquer um, com qualquer coisa. Porque depois de se tornar prisioneiro de um espírito errado, vou repetir, é só se Deus quiser libertar a pessoa. Caso contrário, ele fica prisioneiro mesmo. Então, reflitamos sobre isso.
Muito obrigado novamente. Irmão Deusdete, qual é o nome do hino? Um 175 da harpa cristã. A igreja quiser cantar, pode cantar comigo também. Amado e resgatado, segue avante e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. Irmãos amados e resgatados, segue avante e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vive unido, pois sou remido no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, e vive perdido, pois sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, sede valente e muito prudente, está salvado e libertado no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vive perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Amém. Deus continue abençoando e protegendo o irmão Deusdete, senhor. Isso, companheirismo é para isto mesmo. Para nos alegrarmos, cantarmos, louvar ao Senhor, cantar hino da harpa, do nosso inário, de nossa autoria. Amém? E sermos todos abençoados, porque estamos em um mesmo Espírito. Amém? Prisioneiro do pecado, assim um dia estava eu, pois debaixo do pecado há tanto gregos e judeus. E se pecado cometes, servo do pecado és. Amarrado nele estão tanto as mãos quanto os dois pés. Mas um dia numa cruz morre Cristo em meu lugar. Alto preço derramou seu sangue para me salvar. No Calvário, ali por mim, provando vinagre com fel. E ali naquele instante me abriu o caminho ao céu. O inimigo hoje engana as nações desse mundão, oferecendo-lhe seus reinos e a glória que neles estão. Mas cristão que é cristão, com Cristo hoje livre está. Não se prostra mais ao mundo, só a Deus quer adorar. Hoje livre da prisão, que uma saída não se via, e por mais que eu debatesse, mesmo assim não conseguia. Prisioneiro ainda sou, e viver assim insisto. Não o sou mais do pecado, prisioneiro sou de Cristo. Amém? Poesia muito bonita. Amém. Deus continue abençoando
a quem Deus deu essa inspiração. Amém? Não? Eu que fiz, graças a Deus. É uma poesia. Por isso que eu pedi para Deus. Mas se fosse outra pessoa, eu pedi para Deus abençoar também. Tá bom? Deus abençoe todos nós. Irmãos, temos aqui, é o seguinte, eu vou explicar do início. A Gravações da Voz de Deus, o site deles, brana.org, eles põem frequentemente cartas de prisioneiros. Eles enviam as mensagens para as prisões nos Estados Unidos e em outras partes do mundo também. E os prisioneiros mandam as respostas, os presidiários, aliás. Os presidiários mandam respostas para ele. E aqui nós temos muitas respostas, não só presidiários, mas pessoas que trabalham com isso lá também. Temos muitas respostas aqui, meus irmãos. Muito interessante, que eu quero ler para vocês. Eu não sei se vai dar, provavelmente eu não vou ler todas. Mas vocês fiquem atentos às palavras dessas pessoas que não têm liberdade, não tem como sair como nós saímos, não tem como ir numa igreja, como nós temos essa oportunidade, nós temos esse privilégio de estarmos aqui reunidos em um país livre, e eles não têm essa oportunidade. Mas agora presta atenção no que eles falam. Novo México. Há 5 anos lhes escrevi solicitando um livro gratuito. Quero dizer que durante todos estes anos vocês enviaram-me muitos livros, mas aquele primeiro livro sobre as eras da igreja foi o que abriu meus olhos para a luz. Foi a isca no anzol que me apanhou para uma nova vida de verdade por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Continuo lendo e agarrando-me firme a isso. São todos presidiários aqui, tá bom? Estado de Ohio. Perdoe-me se tenho solicitado muitos livros, mas a biblioteca de nossa capela tem uma seção dedicada exclusivamente aos sermões do irmão Branham, e estou tentando preencher os que faltam. Quero que saibam que esta é uma das seções mais populares, especialmente para recém-chegados e para nós, os mais antigos, também. Estado da Geórgia. Um outro preso agraciou-me com alguns dos sermões de vocês, do irmão Branham. São os livros mais incríveis que já li. A maioria das pessoas que conheço não lê a Bíblia por ser bem difícil de ler. Mas o irmão Branham simplesmente explana tudo de modo tão simples que você teria que não querer entender. Como os nomes, entendi imediatamente. Eu sou filho e tenho irmãos, mas não me chamo filho ou irmão. Meu nome é Turner. Não consegue entender isto? Eles têm uma linguagem meio de presidiário, tá bom? Vou ler aqui. Caia na real. E isto simplesmente prossegue. Texas. Agora esse aqui é o capelão do presídio. Capelão eu creio que seja a pessoa que cuida da parte religiosa. É isso? Deve ser, eu penso que seja. Quando eu era católico eu ouvia muito essa palavra capelão, mas eu nunca fiquei sabendo bem o que era. Quero agradecer-lhes pelos livros e DVDs que ganhei de presente. Não consigo expressar o que isso significa para os presidiários. Eles apreciam tanto a percepção do irmão Branham sobre o Evangelho que podemos contar com os grupos de debate durarem semanas, à medida que exploram o material. Vocês facilitam muito o meu trabalho. Sempre me considerei um especialista, essa aqui é interessante. Sempre me considerei um especialista no livro de Daniel. E quando tive que escolher entre as eras da igreja e as 70 semanas, é claro, imediatamente escolhi as semanas. Um erro? Na verdade, não. Tudo o que eu pensava que sabia estava errado. Claro, alguém poderia dizer que a minha opinião é contrária à dele, mas não. Tudo o que o irmão Branham traz é abrangido e sustentado pelas Escrituras. Não se pode refutar a verdade. Não tente. Eu tentei, sei disso. Agora estou com receio de ler o livro das eras da igreja.
Como podemos nos distanciar tanto da verdade? Como? Olho para a minha vida e vejo quão profundo caí. Alguns diziam que eu era uma vergonha para a humanidade, o que costumava me deixar furioso. Li a história do filho pródigo e achei engraçado. Faz anos que passei por isso durante o meu declínio. Tornei-me um sub-humano, transgredi a condicional e trouxeram-me de volta. Fui punido com jato de água fria, precisei disso. Sabia que era o fim. Transgredir a condicional significava cumprir mais 8 anos automaticamente, acrescentados além de que podiam enquadrar-me como infrator recorrente, o que significava mais 20 anos automaticamente. Esta seria a minha vida. Então esse colega veio e disse: aqui, você precisa disso. Era um livro de Lindsay. Esse livro também mexeu muito comigo. Quem sabe que livro é esse? Um Homem Enviado por Deus. Foi um dos primeiros que o pastor Natanael me... Cadê o pastor Natanael? Não está aqui. Foi um dos primeiros que ele me passou, quando ele me apresentou a mensagem. Não sei o que aconteceu, mas aquele livro mexeu comigo de tal modo, como se eu tivesse passado por uma desintoxicação. Faz meses que não sou mais usuário, mas todos os sintomas continuaram. Fiquei fora de mim. Lembro-me de clamar a Jesus e orar desesperadamente. Acordei em uma maca na clínica 2 dias depois. Eles não faziam ideia do que se passava, pois meu sangue estava limpo. Passei por uma limpeza e pela primeira vez senti-me limpo. Voltei para a minha cela e comecei a ler de novo. Minhas entranhas se contorciam, meus olhos lacrimejavam. Este é o livro mais poderoso que já segurei. Ajoelhei-me e orei. Pasmo, agradeci a Deus. Agradeço por disponibilizarem estes livros. E além de tudo, meu advogado me visitou e disse que o juiz julgou o meu caso enquanto eu estava fora. Ele disse que é um milagre. Peguei 1 ano de confinamento na reabilitação, mais 18 meses, em um acampamento religioso. Louvado seja o Senhor. Esse é do Texas. Agora uma do Arizona. Dou aula sobre o livro de Apocalipse a cada 2 semanas. Dou aula sobre o livro de Apocalipse a cada 2 semanas, faz aproximadamente 2 anos. Então, por 2 anos, não tivemos problemas, até que apareceu certo novato. Bem, durante a aula, vejo ele balançar a cabeça. A aula já está quase no fim e pergunto se ele tem algo a dizer, ou sabe tudo. Ele disse: estava me perguntando qual é a Bíblia que estão usando. Eu disse: depois da aula eu lhe mostrarei, se você quiser. Bem, depois da aula ele veio e eu disse: aqui não é lugar para saber tudo, isto é sério. Então ele começou a falar sobre o Apocalipse, as eras da igreja, os selos, almas debaixo do altar. Eu disse: espera aí, quem é você? Algum doutor em divindade ou algo assim? Porque ninguém sabe essas coisas, é tudo suposição. Então ele pegou a minha Bíblia e começou a mostrar meus erros. Perguntei: como sabe disto? Ele deu um grande sorriso. Pensei: lá vem. Ele apenas disse: há um profeta na terra. E me deu 2 livros na mão e foi embora. Irmão, ainda ministro as aulas, mas agora estou lendo os selos, porque há um profeta na terra. Arizona. Isso aqui é do Tennessee. Irmão, somente queria dizer o quanto valorizo o trabalho de vocês. Muitos aqui tiveram suas vidas transformadas por causa deste ministério da verdade. Ultimamente tenho percebido que os tempos mudaram. Aqueles que conheço que creem no irmão Branham passaram a guardar isto cada vez mais para si. Houve um tempo que nós assentávamos à mesa e conversávamos sobre o mais recente livro, mas agora o que ocorre é que acabo voltando para o beliche para ler os livros. Fiquei imaginando por que estavam agindo assim. Então percebi que também estou fazendo a mesma coisa. Prefiro mergulhar na mensagem a conversar com alguém.
Encontrei um amigo e pedi a opinião dele. Ele disse: lembra-se de quando se sentava à mesa e perguntava o que você estava lendo e ali começava uma conversa? Agora eles simplesmente vão embora. Até mesmo os novatos não se interessam. Apenas olhamos uns para os outros e dissemos: lançar suas pérolas. Pois é, e voltamos para nossos beliches para mergulhar na mensagem. Agora esse aqui é da Flórida. Eu culpava minha vida difícil com uma razão de ter vindo parar aqui. Que situação! Até mesmo enviaram-me para aulas de autoestima para melhorar minha depressão. Nada disso me ajudou. Uma pessoa muito amável deu-me o livro A História da Minha Vida, do irmão Branham. Fiquei tão envergonhado, chorei durante quase toda a leitura. Pensei como ele conseguiu passar por tudo isso. Roguei a Deus que perdoasse meu egocentrismo, minha atitude de autopiedade e que fizesse de mim uma nova criatura. Irmãos, sinto-me muito abençoado. De algum modo, o profeta de Deus veio a mim em meio a tantas pessoas. Ele animou-me e disse: filho de Deus, levante e siga o meu exemplo. Nunca olhe para si. Agradeço a todos vocês por continuarem distribuindo esta mensagem, levando-a diante das pessoas como uma verdadeira testemunha. Vai dar tempo. Isso aqui é de Washington. Realmente amo esta mensagem. Logo após terminar isso aqui, nós vamos cantar o hino, tá bom? Os irmãos do meu grupo, se preparem. Realmente amo esta mensagem e já faz cerca de 20 anos que vocês fielmente me enviam os livros. Lembro-me de quando era permitido receber fitas cassete e vocês as enviavam para mim. Agora não permitem mais áudio, exceto o rádio. Aquelas fitas cassete, que coisa especial. Não importava como estivesse me sentindo. Ouvir aquela voz afastava as preocupações. Não há voz como aquela. Lembro-me da maneira suave como ele falava ao conduzir a fila de oração. E depois parecia tão frustrado pela rejeição que sentia, e de como ordenava que uma tempestade se dissipasse e trazia esquilos à existência. De certo modo, foi assim comigo. Sua voz trouxe-me à existência. Uau, acabei de pensar nisso. Pois bem, há rumores de que alguns de nós que estão aqui há bastante tempo seremos soltos em breve. Meu plano é ir à igreja e levantar as mãos com os irmãos. Ainda faltam alguns anos, e um destes será uma preparação para o mundo lá fora. Vejam, estou aqui desde que tinha 20 anos, agora estou com 61. Nesses poucos anos as coisas mudaram, mas Deus trouxe-me até aqui e Ele não vai me abandonar agora. Então vejam, eu chego lá. Amém? Amém. Os irmãos, por favor, venham para cá para frente. Aqui o irmão Adailton leu um testemunho aí, alguém dizendo que prefere ler as 70 semanas do que as eras. Não foi? Mas esse alguém deu para entender que ele é novo convertido, ele ainda não conhece as eras. Ele está começando a ler, né? Hã? Então, às vezes alguém ouve e pensa assim, então eu também vou ler 70 semanas, né? Mas o irmão Branham corrigiu muita coisa que ele falou nas 70 semanas, ele corrigiu nas eras e nos selos. Porque 70 semanas foi primeiro de tudo. E nas 70 semanas, por exemplo, ele fala que é 7 anos de grande tribulação. Aliás, de grande tribulação não. A 70ª que fala? A última das 70? Fala que é 7 anos. Nos selos ele corrige, ele fala, é 3 anos e meio, que 3 anos e meio já passou, que foi o ministério de Jesus. Mas lá nas 70 semanas você vai ler lá ele falando 7 anos. A última semana é de 7 anos, que ainda falta. Então ele corrigiu depois. Por isso que o eixo mesmo são as eras e os selos. O que põe a coisa no lugar mesmo, que põe o carro nos trilhos mesmo, é os selos. Mas as eras é uma base para os selos, como foi falado hoje de manhã.
Então, estamos estudando aí no trabalho dos evangelistas, estamos estudando com as crianças. Agora, se os adultos pudessem entender, você quer saber de uma coisa? Está estudando as eras com as crianças, por que eu não posso aprender junto? Né? Vou levar a minha, vou acompanhar e vou aprender, porque, sinceramente, a fé para o arrebatamento está nesses dois livros, das eras e dos selos. O Brando disse, está nas mensagens, mas ele próprio disse que os selos é a revelação dos 7 trovões. E para que a revelação dos 7 trovões foi dada? Para dar fé de rapto. Então, quem não interessa pelas eras e os selos, é meio duvidoso a fé de arrebatamento dessa pessoa, entendeu? Era só essa observaçãozinha que eu queria fazer. Eles pregam assim, o irmão Brando também achava que era, né, aos 7 anos, depois ele corrigiu. Amém.
Vamos nos colocar de pé, irmãos, fazermos a nossa oração de encerramento com o irmão Enoque. E nós vamos para o intervalo. Quando tocar o sino, é para nós retornarmos para o nosso culto de logo mais à noite. Amém? Antes de nós orarmos, o irmão Neville está comunicando que no próximo companheirismo será baseado na mensagem Como Poderei Vencer. Aí vocês estudem, viu? Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, ó Deus, reunidos, ó Deus, em torno da Tua palavra, ó Pai. Eu creio, ó Deus, que fomos abençoados, ó Deus, fomos mais ajudados, ó Pai. É o privilégio que o Senhor nos concedeu, ó Deus, nós não merecíamos, ó Deus, mas o Senhor nos fez merecedores, ó Pai. Que venhamos ser, ó Deus, prisioneiros de Cristo, ó Pai. Nos tire, ó Deus, de todo o pecado, ó Pai. Nos lava e purifica, ó Deus, de todo o pecado, ó Deus. O Senhor é a força da nossa vida, ó Pai. O Senhor nos livra, ó Deus, continue nos livrando, Deus, no mal deste dia, ó Deus, e nos guardando para a hora da sua aparição, ó Pai. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, ó Deus. O culto de logo mais à noite também, ó Deus. Que o Senhor venha, Deus, falar aos nossos corações e que venhamos sair daqui melhores do que entramos, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos humildemente, ó Deus. Amém, Jesus.